Estamos dando início à nossa terceira entrevista da série de vídeos sobre preservação digital que estamos promovendo pela seção da América Latina e Caribe da Federação Internacional de Associações de Bibliotecas, a IFLA-LAC, em parceria com o Ministério da Educação, Cultura e Esportes da Espanha, do curso de Ciência da Informação, Documentação e Biblioteconomia da Universidade de São Paulo, no campus de Ribeirão Preto, e também com apoio da Faculdade de Medicina, também aqui de Ribeirão Preto. O nosso tema de hoje trata-se do terceiro vídeo, como eu já comentei, e o tema específico da nossa conversa sobre preservação hoje é impacto dos sinistros digitais. E para discutir esse tema, nós estamos aqui com um especialista, que é o nosso professor Marcos Galindo, da Universidade Federal de Pernambuco. Como vai, professor? Muito obrigada pela sua participação. Agradeço o convite, agradeço a atenção dos espectadores. Muito obrigada. Então, professor, nós estamos aqui, como eu comentei, nessa série, já discutimos aí os princípios da preservação, ou qual é o objeto da preservação, e com isso, obviamente, surge uma dúvida também. E aí? E por que preservar e qual é o risco de não preservar? Vamos por partes, né, professor? Por quê? Bom, nós intitulamos esse bloco, você intitulou esse bloco dos sinistros digitais. O nome sinistro, a nomeação de sinistro já é sinistrosa, né? Mas assim, ela declara nele, ele traz um conteúdo semântico que liga a acidente, a perda, a perda é um termo utilizado, consolidado para determinar, para explicar essa coisa do acidente, da perda, do inesperado. Então, o que a experiência tem mostrado é que custa mais não preservar do que preservar. Custa mais. Você pergunta a você, espectador, quanto tempo, se você não já se pegou numa situação de que você gastou mais tempo procurando um arquivo que você fez do que o tempo que você levou para criar o arquivo, do que o que você gastou procurando ele. Então, somente isso já dá para a gente ver o tempo da gente tem um custo, o tempo da gente vale dinheiro. Isso somado nas organizações, quando a gente não encontra, quando a gente perde um arquivo, a gente tem que retrabalhar, a gente tem que refazer isso já é um custo. Mas ainda tem um custo memorial. Quando você perde o que é seu e que você pode reconstruir, ótimo, melhor. Mas quando você perde o que não pode ser refeito, quando você perde aquilo que não tem backup, que não tem cópia, isso tem um custo adicional, que é além do custo o custo administrativo, vamos dizer assim. Então, uma das justificativas, digamos, a justificativa econômica mais forte para a preservação digital é isso, que o custo de refazer, o custo de não preservar é muito, mas não é o dobro, são muitas vezes mais, muitas vezes mais caro do que produzir a informação digital. Tem diversos estudos, eu não posso dizer, isso varia muito de caso a caso, a gente não pode dizer quanto custa, mas assim, a gente sabe que é muito mais caro não preservar. Mas eu acho que é bastante fundamental mesmo, não é, professora? O custo econômico é bastante alto, sim, mas a perda da memória é algo mais triste, né? Triste. Bom, e como é que a gente diagnostica uma situação dentro dessa, numa instituição? Como é que a gente faz para identificar quais são os objetos, os materiais que estão com maior risco ou menos risco? Ou existe uma metodologia de diagnóstico? Existe. A natureza, e o digital não foge a essa natureza, ela não faz nada sem avisar. Então, se você tem uma casa que está ameaçando, você escuta trinca uma parede, cai um pouco do reboco, antes da casa cair ela faz uma série de barulhos para te avisar, olha, eu estou mal. Isso acontece com o nosso corpo, quando a gente está adoecendo, a gente está envelhecendo, o corpo começa a falhar e começa a dar sinais dessa falha. Bom, os acervos são derivados são produtos sociais, eles são derivados da inteligência e, naturalmente, eles seguem essa regra da natureza. Né? Então, quando você tem um sistema que tem problemas
fatores de risco se acumulando, diversos fatores de risco se acumulando. Estou falando aqueles fatores que dizem respeito ao próprio ambiente tecnológico, né, e que quando a gente não se preocupa com a continuidade do material, quando a gente não se preocupa com as formas de acondicionamento, como aquilo está guardado, como aquilo, os materiais começam a apresentar os sinais, né? E os sinais são típicos, são muito claros de ser percebido. Às vezes esse sinal vem na forma de uma mídia que você não consegue abrir, e você, dentro de um universo grande de materiais, você perde um CD, você perde um determinado suporte. Aquilo é um sinal importante. Quando aquilo começa a se repetir muito, você tem que estar alerta que o sistema está falhando. Né? E aí, a perda digital era um pouco a morte-vida severina de João Cabral, né? Aquela morte que se morre um pouco por dia. E isso relativiza o impacto dela. Nós vamos perdendo um pouquinho por dia. A gente perde um pendrive hoje, amanhã um CD-ROM, às vezes um HD de um servidor, e a gente vai se acostumando com o risco. Esse é o pior problema. O pior problema é quando você se acostuma com o risco e quando você não consegue observar os fatores de risco que o próprio sistema te apresenta. E existe modelos de análise de risco a serem seguidos pelos profissionais envolvidos com preservação? Bom, nós temos diversos modelos de análise de risco, não somente de diagnóstico, mas assim, de acompanhamento de processos que ajudam muito a diagnosticar. Mas já que nós estamos falando em análise de risco, tem um modelo muito específico de análise de risco que é utilizado largamente no mundo industrial, mas ele pode ser aplicado também nos ativos digitais, e ele parte do princípio, ele parte de um princípio muito simples, que é de verificar as ocorrências, essas pequenas ocorrências de perda digital e as ocorrências de acidentes acontecidos dentro das organizações, relacionando a frequência desses acidentes com a profundidade do impacto, ou seja, a severidade. E quanto mais frequente e mais impacto causa esse acidente, mais risco seu sistema engloba. Mais risco ele está sujeito, a mais riscos ele está sujeito. Então essa é uma metodologia, uma das metodologias que tem se desenvolvido. Ela é importante, principalmente tem um conjunto de tecnologias que se chama das análises preliminares de risco, que é essa aqui, que te dá um retrato instantâneo do sistema. Ela pode te mostrar à primeira vista onde é que está, principalmente onde se concentram os principais riscos, se os riscos se concentram nos recursos humanos, se os riscos se concentram nos suportes, se concentram na infraestrutura de hardware, ou talvez até muitas vezes na infraestrutura elétrica da própria instituição. Você tem diversos fatores de risco, esses fatores têm que ser identificados e analisados um a um. Mas uma coisa importante da análise de risco, na verdade uma parte importante do diagnóstico que é feito no sistema, ele é construído para que você dê uma solução duradoura para isso. Então a gente tem um outro instrumento que vem depois da análise do risco, que é a gestão do risco. Tá. Então, muito bem. A gestão do risco, ela trata do contingenciamento desse risco, de como é que eu posso fazer para minimizar os efeitos do risco. Eu não posso zerar o risco. Por mais bem protegido que seja o sistema, não existe sistema que esteja livre de risco. Então, o trabalho do contingenciamento é criar um conjunto de rotinas, de planejamento, de políticas internas locais, com base em resoluções, com base na formação da comunidade, para que eles possam saber como reagir em caso de sinistros. No caso de perda digital, o que é que acontece quando a rede elétrica cai e meu sistema está descontinuado, né? Muitas vezes a rede elétrica cai, e quando a energia volta, ela volta com uma força extra que acaba podendo atacar os sistemas elétricos do teu hardware. Então, às vezes, uma política que diga assim, toda vez que falta energia, o sistema tem que se manter desligado até a estabilização. E, às vezes,
uma simples ação dessa que a gente não faz no dia a dia, ela pode ser responsável pela permanência ou não dos ativos digitais. Então, isso eu estou dando só um exemplo do que é que pode ser descrito, o que é que pode constar dentro de um plano de contingência. Então, o plano de contingência, junto com o diagnóstico, o plano de contingência, ele forma um conjunto de instrumentos importantes para a preservação digital. Bom, então se nós temos o diagnóstico, depois a análise de quais são os riscos, né, envolvidos nessa detecção de problemas com o diagnóstico, e na gestão, aí posteriormente então tem a gestão de tudo isso, isso significa que nos grandes projetos de preservação digital você tem profissional específico para trabalhar só isso, porque me parece que é algo que tem que estar sendo feito continuamente. Então tem isso, um profissional específico dedicado dentro de um grupo, de uma equipe de preservação só para o problema do risco, para o problema dos sinistros? Olha, no mundo industrial, nas indústrias de uma forma geral, hoje você já tem grupos de segurança que nas grandes indústrias elas são obrigadas por legislação específica, por normalização específica, a manter grupos específicos de prevenção ao risco. Né? Então, grandes indústrias precisam de brigadas contra incêndio, de brigadas de brigadas que se preparem para grandes eventos. Isso é comum, a gente tem visto na mídia. Mas no ambiente das organizações que gerem informação, isso ainda não está estabelecido como norma, como regra. É necessário que se criem políticas para preservação, políticas de gestão de informação. Mas ainda nossas políticas, estou falando daquelas políticas que passam pelo Congresso Nacional, elas ainda estão muito lentas. Nós temos um projeto de lei ainda parado ainda que trata dessa coisa da formação dos repositórios digitais que precisa ser retomado. Nós temos definições importantes sobre a validade dos documentos digitais que se arrastam muito lentamente, enquanto o mundo deixou de discutir isso há 10 anos atrás. A gente não consegue dar legalidade a um conjunto de processos que estão voltados a isso por conta da lentidão da nossa incapacidade de legislar sobre o assunto. Bom, enquanto isso, os problemas estão acontecendo. Eu acho que um dos problemas que a comunidade, uma das atividades, uma das iniciativas importantes da comunidade científica deveria estar voltada para de encontrar formas e estratégias de chegar junto ao poder legislativo, chegar junto ao poder judiciário e mostrar a importância de se gerir informação, a importância de se preservar os ativos digitais e principalmente fazendo isso, mostrando as implicações econômicas e sociais das perdas de informação que podem ser advindas desse processo de gestão de informação mal realizado. E eu acho que a gente tem vários níveis, né? Nós temos que, pelo que eu estou percebendo no decorrer das nossas entrevistas todas e também do nosso workshop que desenvolvemos com a presença do professor Marcos, pela IFLALAC também, de formação de capacitadores, de multiplicadores em preservação digital, que é, primeiro, a necessidade da política institucional, né, dentro da própria instituição, para ir por níveis, né? E uma necessidade muito forte de uma formação em políticas públicas, né? Como nós atuarmos mais proximamente. E nós mencionamos, eu me recordo na nossa outra entrevista que tivemos com o professor Marcos, que mencionamos sobre iniciativas do Ministério da Cultura na área de acervos, da rede memorial, e como que o senhor percebe que está acontecendo isso em relação a essas políticas que nós estamos mencionando, e principalmente se já temos de preservação e falando especificamente sobre sinistros. Já tem alguma coisa? Ou o senhor conhece alguma experiência? Ou já vivenciou na Universidade Federal de Pernambuco? Bom, alguns anos atrás o Ministério da Cultura desenvolveu um esforço social enorme para o desenvolvimento do Plano Nacional de Cultura, que envolveu diversos segmentos sociais, desenvolveu camadas da população em variadas localidades geográficas do país, mas também em diferentes níveis, produtores culturais e pessoas que tinham alguma forma de interesse nessa área. E a partir daí foi criado o Plano Nacional de Cultura,
que, a certo modo, refletiu na criação da Lei de Cultura Viva, a Lei de Mais Cultura, que foi produzida, que foi promulgada no ano passado. Bom, o Plano Nacional de Cultura traz um conjunto de metas importantes. Entre elas, nós temos as metas de cultura, se eu não salvo engano, a meta 40, que é a meta de memória, é uma meta importante. Ela abraça essa necessidade, né? O Ministério da Cultura, como reflexo dessa mudança do plano promovida pelo Plano Nacional de Cultura e pelas Assembleias Regionais de Cultura, ele desenvolveu, ele alçou a um grau de importância a Secretaria de Produtos Digitais, a Secretaria de Políticas Culturais. Dentro da Secretaria de Políticas Culturais, nós temos uma área especial que trata da cultura digital. Né? E é uma área muito ativa, uma área que tem desenvolvido um conjunto de atividades importantes. E dentro no contexto dessa Secretaria de Políticas Culturais, tem o Plano Nacional de Acervos, o Programa Nacional de Acervos. Esse é um programa importante que atua em diversos níveis, diversas esferas governamentais e que tem recebido um apoio significativo, um apoio importante. E é importante também a gente lembrar que não é só a iniciativa do Ministério da Cultura. Nós temos o BNDES, tem um programa importante de apoio de suporte à memória. Não é? Esse é um programa que tem surtido um efeito singular. Né? É importante que se destaque isso, mas nós também temos a Rede Nacional de Pesquisa, nós temos a Petrobras e outras organizações que têm atuado fortemente dentro da cultura, mas muito especificamente dentro da memória. Então, a gente precisa mais agora. Se a gente falta em planejamento, a gente tem indisponibilidade governamental para isso, está claro. Né? E também tem demanda da parte da sociedade, que a gente precisa mais planejamento, ampliar o planejamento. Né? É importante que as universidades se integrem mais a esse processo, que a universidade ela traz a expertise, mas também ela traz, por outro lado, ela tem as ferramentas que a sociedade necessita para capacitar os produtores culturais e os preservadores de memória para essa tarefa importante. Professor Marcos, eu queria comentar, inclusive, que eu acho que é bastante salutar a gente abrir esse espaço também aqui para essa discussão. Não quero conceituar cultura, não é isso, porque eu acho que seria bastante complicado, mas me parece que às vezes a gente acaba pensando e usando e toda essa proposta do Ministério focado muito mais na cultura, né? Porque é Ministério da Cultura, e aí as pessoas acabam pensando muito mais nisso em termos de arquivos e de museus, e menos em bibliotecas que trabalham muito com informação literária, informação, que também é cultura, mas informação científica. Isso. No meu entendimento, eu acho que memória é absolutamente tudo, mas como é que o senhor enxerga que está acontecendo isso e como é que nós podemos abrir, inclusive trazer também a participação das bibliotecas, porque o senhor mencionou a universidade, né? Isso. Das bibliotecas e universidades para esse ambiente que eu acho que está se abrindo de possibilidades. Bom, o ano passado foi anunciado e foram premiadas uma série de iniciativas de um programa de cooperação, o projeto Mais Cultura nas universidades, que é um projeto realizado entre o Ministério da Cultura e o Ministério da Ciência e Tecnologia. Eu acho que a iniciativa ela foi tímida ainda, mas ela já é um passo importante para essa integração, nesse sentido. Né? Eu acho que a gente está vendo que nos níveis em cima as pessoas começam a conversar e a entender a importância. Mas assim, eu percebo que ainda existe muito mais campo para articulação do que isso. Né? Então, a CAPES e o CNPq tem uma capacidade de estimular, de articular e de criar redes de cooperação muito grande. Isso tem sido demonstrado no histórico dessas instituições, e eu acho que elas ainda não foram convocadas a esse processo. No dia que a gente começar a ver esses processos mais amplos de memória serem convocados via CAPES e CNPq, a gente vai ter
muito mais largueza de atuação dessas organizações. Eu estou falando muito especificamente das bibliotecas, estou falando especificamente das universidades, né? Mas esse processo não é um processo acadêmico. A gente não tem isso, não é somente responsabilidade de preservar a memória científica, e nisso a gente vê uma ação importante do IBICT, né, através da rede cariniana, da formação dos repositórios institucionais, e é uma atitude louvável, né, uma atitude super importante, né, iniciada alguns anos atrás pelo Kuramoto e hoje seguida pelos dirigentes que sustentam esse trabalho no Ministério no IBICT, né? Mas assim, é importante a ampliação dessa rede, é importante a ampliação dessa zona de contato para que as propriedades emergentes dessa memória que a gente quer preservar possam surgir e dar seus resultados. É importante ter essa integração mesmo, um trabalho mais cooperativo entre todas, e a gente pode até mencionar também o próprio Ministério da Saúde, né, que nós temos aí toda essa iniciativa até com o Humaniza SUS, que também está trabalhando bastante essas questões todas da memória, né, eu acho que isso eu acho que você lembrou bem, né, o Ministério da Saúde criou uma competência importante de gestão de informação, né? O SUS, esse Humaniza SUS é um bom exemplo disso. Outras agências também têm demonstrado uma competência, a criação de uma competência importante na gestão de informação. Eu estou falando do Embrapa, eu falo de organismos que não estão diretamente no círculo interno do governo, como o SEBRAE e o Sistema S, de certa forma, eles criaram uma competência importante. E outros ministérios, o Ministério da Saúde, o Ministério da Defesa tem criado um programa importante de gestão de informação. E eu acho que esse conjunto de interesses partilhados, eles eles fazem uma cena importante. Mas eu volto a destacar, me parece que esse processo ainda é um processo ilhado, um processo onde cada um faz por si, está fazendo né? por si. E não aparece no visor do governo brasileiro um programa nacional que articule todas essas iniciativas. Então, é importante para a comunidade, é importante que a sociedade, primeiro, que essas atividades que são super importantes, que têm dado um resultado relevante, que tem dado visibilidade internacional, inclusive, ao país, que elas possam ser vistas como uma ação integrada, não como um conjunto de interesses, né, que a visão sistêmica esteja mais presente no substrato dessas ações. Ô, professor, interessante porque o nosso tema de hoje é exatamente o impacto dos sinistros digitais, e que nós começamos dizendo que a primeira coisa é se fazer um diagnóstico para depois observar a análise de risco e ter uma proposta. Isso. E nós acabamos de fazer um diagnóstico. Né? Essa é uma situação dos vários ministérios. É verdade. E que está faltando a nossa análise de risco agora, porque também se torna um risco. Isso. Várias iniciativas, talvez, né, de alguma maneira, necessitamos a interoperabilidade entre tudo isso. Não estou dizendo só do ponto de vista técnico, mas de maneira geral. Eu acho que era isso. Né? Então, isso é um risco, né? É um risco. Isso me provoca a dizer que, voltar para a primeira pergunta, né, de que quanto custa não fazer isso. Custa não fazer isso. Custa muito socialmente. Né? Então é importante fazê-lo. Muito bem. Nós estamos, então, quase terminando nossa terceira entrevista da série de vídeos sobre preservação digital. Não sei se o professor Marcos quer fazer mais as últimas considerações. É isso. Queria provocar os governantes, queria provocar nossos decision makers, né? Para que eles olhem para essa área como uma área estratégica, que eles olhem para a informação como o mundo tem olhado, né? Eu queria lembrar o que a gente já disse em outro momento, que gerenciar a informação, guardar a informação para o futuro, né? Ou seja, tornar-nos bons ancestrais para gerações vindouras, é um bom investimento para a nação. Ótimo.
E também para os nossos, muito obrigada, professor, mas eu acho que também podemos provocar os nossos profissionais a também trabalharem mais ativamente para conseguir que as nossas políticas institucionais e depois públicas sejam aprovadas, né? Sejam concluídas. Bom, então eu queria agradecer de novo ao professor Marcos pela participação nessa nossa entrevista de hoje sobre impactos dos sinistros digitais. Muito obrigada, professor, e muito obrigada aos nossos obrigado a vocês. ouvintes.